nós vamos falar sobre a vontade, mas vamos falar sobre vencer a nós mesmas. Como nós podemos fazer isso? Por que nós devemos fazer isso? Recapitulando, nós já vimos a nossa inteligência, né? Como formar a nossa inteligência, já vimos alguns aspectos da formação da vontade e agora nós vamos ver alguns aspectos bem concretos de como nós podemos formar a nossa vontade e vencer a nós mesmas. A primeira coisa é pensar por que é tão difícil vencer a si mesma. Por que a formação da vontade é algo tão complicado para nós hoje em dia. E a primeira coisa é um conceito muito cristão, né, da natureza caída, o pecado original. Adão e Eva nos fizeram esse grande favor, né? Nós já falamos isso na primeira live, que nós fomos feitos para vivermos assim, né? Com uma ordem nas nossas faculdades, que a gente pudesse optar de verdade pelo bem. Mas a nossa natureza caída nos virou de cabeça para baixo e nós muitas vezes não fazemos essa opção consciente. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, pelas nossas emoções. E aí nós entramos numa dificuldade muito clara no mundo de hoje. A gente sempre escuta aquela frasezinha assim, né? Freud explica. E nós sabemos que Freud, que é o pai da psicanálise, falou muito dessa parte instintiva, dessa parte sexual, dessa parte dos desejos, do prazer. Além disso, da parte dessa corrente psicológica, tem também a corrente filosófica do hedonismo, né? A gente está num mundo que o prazer ele foi colocado quase como um bem supremo, né? Que a gente tem que buscar aquilo que seja mais prazeroso, aquilo que seja mais fácil, mais cômodo, ao invés de buscar aquilo que é certo, aquilo que nós queremos, aquilo que vai nos dar um bem, não só a curto prazo. Porque o que é o prazer? O prazer é um bem momentâneo, é um bem a curto prazo, é um bem que eu tenho naquele momento. Mas não necessariamente é um bem que vai perdurar, que vai me fazer uma pessoa melhor, né? E a gente pode até ver que no mundo de hoje, né, as coisas são muito mais fáceis. Os inventores, eles buscam fazer sempre coisas para facilitar a nossa vida, o que é excelente em certos aspectos, né? Eu mesma, vocês sabem, que eu busco usar tudo que a tecnologia tem ao meu favor para dar mais praticidade na minha vida, na minha casa, mas antes, né, antigamente, quando a gente era pequeno, né, o pessoal da minha geração ainda tinha que levantar do sofá para ir lá trocar o canal da televisão, né? Agora a gente já tem o controle remoto, né? Agora, em vez de subir escadas para ir para casa, nós subimos o elevador. Agora, no shopping tem a escada rolante, no aeroporto tem a esteira rolante, né? Você não precisa fazer esforço nenhum mesmo. É tudo mais fácil, mais cômodo, mais rápido. E o que nós precisamos fazer? Aqui nós vamos colocar, vocês veem que eu faço uma mistureba aqui, né? Mas vamos colocar um conceito cristão. Vocês conhecem aquela frase que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. E é isso que nós precisamos fazer. Se nós queremos ser mulheres de força de vontade, mulheres fortes, cristãs autênticas, nós precisamos aceitar as dificuldades do dia a dia, aceitar as nossas pequenas cruzes, aceitar que a vida não é assim um oba-oba eterno, né? Isso são as crianças, os adolescentes que acham isso. Nós, mulheres adultas, precisamos acreditar que a vida não é um oba-oba eterno. E como eu vou fazer isso, né? Tá muito bonito esse conceito, Mirene, mas e agora? Como eu vou fazer isso? A primeira coisa é colocar metas concretas na minha vida. Então, o primeiro que eu tenho que fazer é o quê? O que eu quero na minha vida? O que eu quero para a minha vida? Vamos dar exemplos bem concretos, tá? Do nosso dia a dia. Eu já comentei com vocês nos stories que um dos meus propósitos esse ano era dormir com a louça lavada. Por quê? Porque eu odeio lavar louça. Odeio. E porque eu fico muito cansada de noite. Então, depois do jantar, a última coisa que eu quero fazer é lavar a louça.
O que eu quero fazer mesmo é deitar no sofá, é ver um seriado, ver um filme, descansar, desconectar, esquecer que a casa existe, que a vida existe, né? Só descansar um pouquinho. Mas eu coloquei esse propósito para mim. Por quê? Porque eu sabia, primeiro, que o marido ia gostar, né? Ele ia ficar feliz com uma cozinha arrumadinha. Segundo, eu ia gostar. Por quê? Porque eu ia acordar de manhã, ia encontrar aquela pia limpa, aquela cozinha organizada, ia poder fazer melhor o meu café da manhã, ia poder ter o prazer de preparar o café da manhã para minha família. Outra coisa, por exemplo, o típico propósito que a gente coloca de emagrecer, né? Ah, eu quero emagrecer, tá? Então esse é o quê? Meta concreta. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é meta concreta. Mas não é eu quero emagrecer quantos quilos? Em quanto tempo? Mais realista, por favor, tá, gente? A gente vai falar sobre isso também. Segunda coisa, ter motivos claros. Por quê? Então o primeiro é o quê, segundo é por quê. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero deixar a minha pia lavar, com a louça lavada todos os dias à noite? Por que eu quero emagrecer 10 quilos, 5 quilos? Precisa de um motivo. Precisa de um porquê. Senão, eu não vou me mexer. Eu não vou buscar isso. O quê? Emagrecer ou a pia lavada, com a louça lavada? Então, voltando, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Porque, como eu falei pra vocês, né? A pia com a louça lavada. Eu vou ser muito mais ágil de manhã. Gente, quando eu comecei a cumprir esse propósito de ter a minha pia limpa de noite, eu comecei a fazer as coisas muito mais rápidas de manhã. Eu consegui, emagrecer, né? Ela tá falando aqui que é muito isso, né? Que ela coloca o propósito de emagrecer e não consegue chegar nesse propósito. Mas é porque, às vezes, é só porque você não colocou uma meta mais concreta, quantos quilos você quer emagrecer, ou porque você colocou uma meta muito surreal, assim, eu quero emagrecer 20 quilos em 3 meses. Isso aí é quase impossível, né? A gente tem que colocar metas muito concretas. Quem já fez algum programa de emagrecimento saudável sabe, a gente vai conseguir emagrecer o quê? 800 gramas, 1 quilo por semana, aí vem aquela semana linda da TPM, que a gente só engorda, não emagrece. Então a gente não pode se frustrar, a gente tem que colocar metas realistas também, né? Uma outra coisa, por exemplo, que a gente pode colocar como isso aqui depois eu falo, senão eu já estou pulando o assunto aqui. Então, primeiro é o que, segundo é por quê, e o terceiro é me vencer nas pequenas coisas. Em espiritualidade você pode dizer que é uma abnegação, né? É o vencer a mim mesmo em pequenas coisas. Buscar aquilo que é mais duro, que é mais difícil à minha natureza, né? Não por masoquismo, tá? Mas porque eu sei que aquilo ali vai me fazer mais forte, aquilo ali vai formar a minha vontade. Isso da louça lavada, né? Ou, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, começar a comer menos doce. Hoje eu estava conversando com uma amiga, ela falou que ela me mostrou a foto da irmã dela, que emagreceu acho que mais de 10 quilos. Você vê um antes e o depois, assim, absurdo. Ela simplesmente diminuiu a quantidade do que ela estava comendo e começou a caminhar todos os dias. E aos poucos ela conseguiu a meta dela de emagrecimento. Sem tomar remédio, sem fazer nada extraordinário, ela simplesmente viu o que ela precisava fazer, colocou os meios para fazer isso, né? Uma coisa, por exemplo, disso de se vencer nas pequenas coisas, né? Eu, por muitos anos, eu era aquela que tocava o despertador, alguém me chamava, eu pulava da cama e ia fazer o que eu tinha que fazer. Depois que o Davi nasceu, eu fiquei preguiçosa. Mas não é que a gente fica preguiçosa, né, gente? A gente fica cansado. Vocês que são mães vão saber o que eu tô falando. Depois que a gente tem filho, a gente fica muito cansado, né? E se você tem filho, tem que cuidar da casa, tem que ir trabalhar fora, acaba indo dormir tarde, acordando cedo, ou então acordando várias vezes ao longo da noite. É muito difícil a gente levantar da cama de manhã. E aí um dia eu estava lendo um livro que falava sobre a importância de você acordar de primeira. E falava que esses 10, 15 minutos que a gente coloca na soneca do despertador, que é uma coisa terrível, né? É uma tentação essa soneca do despertador. Esses 10, 15 minutos que a gente coloca ali, ao invés deles darem mais descanso, eles nos fazem acordar mais cansada.
porque não é um sono de qualidade, porque você não fecha o ciclo que você tem que fechar no sono. E aí o autor foi dando várias coisas, eu falei assim, gente, sabe que isso aí pode ser o que está acontecendo comigo? Por que eu acordava de primeira tão bem e agora eu não consigo e fico colocando aquele soneca? E às vezes eu acordava meia hora mais tarde, porque eu ficava colocando soneca de 10 em 10 minutos. Então, uma meta, por exemplo, para você se vencer nas pequenas coisas, pode ser acordar na primeira vez que o despertador toca. Para que eu conseguisse isso, eu coloquei meu despertador para tocar em 1 minuto depois. Então, é aquela coisa que você pisca o olho, já tocou de novo e você tem que levantar, porque você sabe que precisa agir a vida. Quarta coisa que a gente precisa fazer é colocar metas progressivas e alcançáveis. Aí a gente volta na questão do emagrecer que a gente estava conversando, né? O total que eu quero emagrecer são 10 quilos, mas eu não vou emagrecer isso em um mês, né? A não ser assim que eu tenha uma graça muito especial, né? Ou que eu esteja assim muito, muito, muito acima do peso, aí seria até possível, né? Mas tem que colocar metas realistas. Então daqui a 6 meses eu quero ter emagrecido 10 quilos. Para isso, eu quero emagrecer por mês 4 quilos ou 3 quilos, por semana 800 gramas, 500 gramas. Então eu tenho que colocar metas graduais e progressivas, porque cada meta que eu for conquistando, aquilo vai me motivar, aquilo vai me fazer continuar a buscar as minhas metas, né? E quinta coisa que a gente precisa fazer, voltar a começar. Gente, nós somos humanos, nós vamos cair. Vai ter dia que não vai dar, vai ter dia que a gente vai comer aquele docinho a mais, vai ter dia que a gente vai estar cansado demais e vai dormir com a louça sem lavar mesmo. Vai ter aquele dia que a gente vai ver um filme com o maridão e vai deixar a louça lá em cima da pia, não tem problema. Mas no dia seguinte a gente precisa voltar a começar. Porque se a gente não voltar a começar, a gente vai começar a ir para trás, né?